Pense Nisso Podcast. No meio do barulho eu paro pra ouvir uma voz suave querendo me conduzir. Nem tudo que vejo é o que parece ser. Tem algo maior querendo me mover. Vida corrida, sem direção. Deus chama pelo... Paz do Senhor, eu sou o pastor Marco Aurélio e hoje nós estamos gravando aqui o primeiro vídeo do nosso canal Pense Nisso Podcast. Passou o mês de abril, querido, e a nossa intenção era fazer o nosso primeiro podcast aqui em abril, falando acerca de autismo. A nossa intenção sempre nos podcasts aqui é trazer algo para reflexão. Nós somos um canal cristão, queremos falar do poder da palavra de Deus e tudo aquilo que o Espírito Santo tem poder para fazer. Porém, nós entendemos que nós vivemos numa sociedade e como parte dessa sociedade, nós como igreja, nós temos que abordar assuntos que a sociedade necessita saber. Então, nós iríamos falar aqui no nosso primeiro podcast acerca de autismo, porque o mês de abril, o dia 2 de abril, é o dia da conscientização do autismo. Mas como passou para não ficar em branco, hoje eu estou trazendo aqui um vídeo para vocês, que é o desabafo de um pai, de um pai atípico, de um pai de uma criança autista. E eu gostaria que você, de início, já se inscrevesse no canal, compartilhasse aí, deixasse seu comentário. Pensa acerca desse vídeo aí que você vai ver nesse momento e que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, vamos ver. Eu tô tendo coragem de falar agora. E se o meu filho não evoluir e chegar o dia que eu vier a morrer, que Deus tenha misericórdia de mim e leve meu filho ou que ele venha antes. É tão pesado dizer isso para um pai, mas sabe por que isso dói? Isso é uma realidade? Porque se o meu filho ficar neste mundo hoje, vão maltratar e vão matar ele. Porque a gente não tem canto nenhum. Meu filho, para urinar, ele segura nas partes íntimas dele, apontando que ele vai urinar. Eu entendo, minha esposa entende, minha família entende. Se eu morrer e minha esposa morrer, Daniel, e meu filho estiver na rua fazendo isso, ele vai ser espancado e morto. Tô mentindo? Aí, querido, nós paramos para pensar, olha a fala desse pai aí. Olha só que coisa. Ele fala que ele prefere que a natureza, o ciclo natural da vida seja trocado, porque naturalmente, nós entendemos que os filhos enterram os pais, não ao contrário. E aí, esse pai, ele prefere enterrar o seu filho, porque ele não sabe como vai ser a vida desse filho. Ele conta uma coisa, isso que ele fala é particular do filho dele, tá? Não é de todos os autistas. Mas o filho dele, em específico, tem o hábito de segurar as partes íntimas quando ele tem vontade de fazer as suas necessidades. E aí imagina só, essa criança, sendo adolescente ou adulto, no meio de alguém, da população, tem esse gesto. Será que ele vai ser espancado? Será que ele vai ser humilhado? E aí você me pergunta, pastor, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu acho que a conscientização acerca do autismo é o que vai fazer toda a diferença. Quando você procura conhecimento e você passa esse conhecimento para outras pessoas, lá na frente, quando alguém vê uma criança autista, ou um adulto, ou um adolescente, ela vai conseguir reconhecer que aquela pessoa, aquela criança, ela é autista. E ela vai saber, não talvez saber exatamente como lidar, mas ela não vai discriminar, ela não vai espancar, porque ela tem conhecimento. Às vezes nós vemos uma criança, um adolescente ou um adulto com cordão do autismo e a gente olha para aquilo ali, mas não temos ideia do que fazer. Ou, às vezes, temos até um pensamento pejorativo acerca daquela criança, daquele jovem ou adolescente. Mas, quando nós temos informação, nós começamos a entender e saber como agir e a entender certos comportamentos. Por exemplo, se você tem conhecimento, você vê uma criança ou um adulto e você entender que ele é uma pessoa neurotípica, você vai entender que os comportamentos dele podem ser um pouco diferentes, mas isso não tem nada a ver com agressividade ou abuso. Então, o que esse pai está falando aqui é algo muito sério e é algo que nós temos que nos preocupar também. Está entendendo? Porque a sociedade está cada dia mais violenta. E essa sociedade, ela é uma sociedade violenta e sem informação.
né? Então nós, como servos de Deus, como cristãos, nós temos que procurar esse conhecimento para também abençoar esses nossos irmãos atípicos. Vamos continuar vendo o vídeo. Eu estou tendo coragem de falar agora, que ele venha antes. É tão pesado dizer isso para um pai, mas sabe por que isso dói? Isso é uma realidade? Porque se o meu filho ficar neste mundo hoje, vão maltratar e vão matar ele. Porque a gente não tem canto nenhum. Meu filho, para urinar, ele segura nas partes íntimas dele, apontando que ele vai urinar. Eu entendo, minha esposa entende, minha família entende. Se eu morrer e minha esposa morrer, Daniel, e meu filho estiver na rua fazendo isso, ele vai ser espancado e morto. Estou mentindo? Isso é cansativo para um pai, porque às vezes eu me sinto inútil de tanta luta, tanta indicação, tanta coisa que a gente já fez, que eu tenho formação na área de gestão pública, sei que é o funcionamento de um CE, sei que ele não funciona hoje para a demanda que existe, mas mesmo assim as pessoas dizem, eu vou atrás de um CE. Mas só nos resta o quê? A esperança. E a minha esperança está, infelizmente, e desculpe a sinceridade, parlamentares ficaram aqui até o final, está em pai e mãe de autista, não vejo outra saída. São os únicos que estão cansados. Se o nosso corpo fosse mostrar as feridas que nós já temos dessa batalha, tem umas que ainda nem foram saradas. É tão difícil, é todo ano, é todo ano, é todo ano, é todo ano, é todo ano. Homenagem, sessão solene, não sei o que, não sei porquê, pra nada. No final, peia nas costas da gente. Quando passar o abril azul, esquece. Me desculpem a sinceridade, mas é... Queridos, olha só. Ele pede desculpa aos parlamentares que estão naquela casa. É difícil, né? Pessoas que deveriam lutar pelos nossos direitos, e todos nós temos direitos e deveres, e aqui nós vemos um pai de uma criança atípica falando que ele não tem esperança nos parlamentares, não acredita, não confia. E aí ele fala assim uma coisa, que a esperança dele está em pai e mãe de crianças atípicas. Olha só, já estou terminando aqui o vídeo. O que acontece? Essas crianças aí, eles cada dia mais têm sofrido discriminação, e lutar pelo local de direito dessas crianças tem sido muito difícil. Por quê? Porque as leis não têm se cumprido. Existem leis? Existem. Muitas poucas pessoas sabem dessas leis. Pessoas que deveriam estar lutando para que essas leis fossem cumpridas não estão. A confiança dele, que ele fala que está em pai e mãe de crianças atípicas, muitos pais e muitas mães, infelizmente, estão abrindo mão dos direitos dos seus filhos para evitarem problemas e cansaço. Crianças atípicas estão ficando presas dentro de casa, ou às vezes dentro de uma escola, sem ter o ensino da maneira correta, sem ter orientação correta, sem ter terapias, sabe? Sem ter um professor de apoio, e os pais estão se omitindo. Isso é triste. Mas, querido, com esse vídeo, qual que é o meu objetivo? Pastor, qual é o objetivo do Senhor? O meu objetivo é que você ajude esse pai e essa mãe. Talvez você não possa fazer muita coisa, mas se na escola do seu filho tem uma criança neurotípica, um autista, convide essa criança para o aniversário do seu filho. Abrace essa mãe, abrace esse pai. Pergunta para essa mãe se ela precisa de alguma coisa. Pergunta as necessidades do filho dela, as dificuldades. Fala com o seu filho sobre essa criança. Incentiva o seu filho a se aproximar dessa criança e ajudar essa criança a ter uma interação social melhor. Para de olhar e achar que essa criança é estranha. Ela não é estranha. Ela é uma criança autista que tem suas dificuldades, mas tem muitos dons e talentos. Eu posso falar com prioridade que eu sou pai de uma criança autista. Então esse é o vídeo de hoje. Nós vamos fazer o podcast aqui. Fica atento aí no canal, se inscreve, aciona o sininho aí para chegar as notificações para você. Compartilha esse vídeo, né? Comenta aí se você tem alguém autista na família, alguém na escola do seu filho, alguém no seu trabalho, alguém que você conhece na sua vizinhança. Se você tiver dúvida de alguma coisa, pode colocar aí. Algumas eu não vou saber esclarecer, mas a minha esposa, ela vai estar no podcast aqui, ela tem muita informação. Nós temos também um grupo, né, de pais e mães autistas. Nós somos de Londrina, Paraná.
Mas em outro momento vou colocar o link aí do grupo, se você quiser entrar para tirar alguma dúvida, mas se quiser colocar no comentário, pode colocar. Um grande abraço, fique com Deus, a paz do Senhor. Pense nisso, podcast tá no ar, uma voz que veio pra te despertar. Seja forte, mantenha fé, Deus nunca abandona quem fica de pé. Pense nisso, podcast, escuta aí. Talvez hoje Deus quer falar com você aqui. Entre o céu e a decisão, pense nisso e siga a direção.